Olá pessoal, muito velha, muito estreita ou muito alta? Quais as características que deveriam ter as pontes que são consideradas hoje em dia de importância mundial e atraem a atenção de milhares de turistas? E quanto mais perigosa, mais alta ou quanto mais a ponte aparenta estar destruída, é ainda melhor. Se para residentes locais, atravessar através de tal construção é uma necessidade obrigatória, então para aventureiros é a melhor maneira de obter uma carga extra de adrenalina. Hoje vamos apenas falar sobre estas pontes que causam espanto só de olhar. Então estas são as 10 pontes mais emocionantes do mundo. Vamos lá! Thrift Bridge. Uma das pontes mais perigosas do mundo está localizada na cidade suíça de Berna. Foi construída relativamente recente, em 2004, por iniciativa de uma das principais empresas de energia que realizou trabalhos na geleira Thrift. E 5 anos depois, a primeira reconstrução da ponte foi realizada. Inicialmente, um dos principais problemas da estrutura era a imensa mobilidade. Com muito vento, ela balançava com muita força, o que fez a passagem pela ponte um evento perigoso e verdadeiramente mortal, mas apesar da reconstrução, esta característica foi preservada na ponte até hoje. A ponte Thrift ainda possui o status de mais perigosa e de maior ponte suspensa da Europa. Sua largura é inferior a 1 metro e o comprimento é de cerca de 170 metros. Hoje em dia é uma atração chamativa para turistas e para caminhadas. A ponte é acessível exclusivamente em climas amenos e sem vento. Você pode ter uma vista panorâmica elegante do lago, localizado perto da Itália, mas somente se você se atrever a pôr o pé nesta ponte frágil. Capilano. Localizada nas imediações de Vancouver, a ponte de Capilano é considerada não apenas radical, mas também uma das mais atraentes do planeta. Ela serve para atravessar o rio e está localizada em uma área natural extremamente bonita, cercada por florestas de folhas verdes. A ponte, que os turistas podem caminhar em busca de emoção, foi inaugurada em 1956. Seu comprimento é de 136 metros e a construção em si é absolutamente segura e pode suportar o peso de 96 elefantes ao mesmo tempo. Mas apesar da garantia de segurança total, o cruzamento da ponte ainda requer muita restrição, porque está localizada em uma grande altura e visivelmente instável durante a caminhada. Se você é um daqueles que tem medo de alturas, mesmo alguns segundos na ponte pode causar tonturas e pânico. Talvez valha a pena notar que a ponte Capilano é de propriedade privada, então a passagem por ela é paga. Anualmente, cerca de 900 mil turistas visitam esta atração turística única, e ao lado da ponte no Parque Nacional há muitas atrações e entretenimentos, caso você não tenha recebido emoções suficientes ao caminhar na ponte. Hussaini. A ponte Hussaini, localizada no Paquistão, merece uma atenção especial dos fãs de entretenimento radical. O fato é que esta área é caracterizada por um clima de ventos constantes e a ponte, construída com cordas finas e tábuas, está sendo gradualmente destruída sob a pressão de ações externas. A ponte de Hussaini é muito antiga, mesmo os habitantes locais não se lembram da data exata de sua construção. Durante anos de uso, muitas tábuas se quebraram e as lacunas entre as partes restantes da estrutura tornaram-se muito perigosas. Tudo isso devido aos enormes buracos e do vento gelado que não deixa de soprar literalmente por 1 minuto. Cruzar o rio Yangtze ao longo desta ponte ficou incrivelmente perigoso. A ponte Hussaini está localizada perto de uma aldeia com o mesmo nome e, de acordo com as memórias dos moradores locais, já matou pelo menos 10 pessoas quando estavam tentando atravessar. Carrick-a-Rede. Localizada no condado britânico de Antrim, a ponte de Carrick-a-Rede tem sido uma das atrações mais populares da região. A maior parte da Irlanda é conectada através da ponte com a minúscula ilha de Carrick, que por muito tempo atraiu pescadores locais. Foram eles que construíram esta ponte para que durante a migração do salmão pudessem chegar facilmente à ilha e praticar a pesca. Uma ponte de corda trêmula estava disponível para passagem, mas apenas para as pessoas mais corajosas. Qualquer movimento
movimento brusco poderia causar a perda do equilíbrio e custar a vida deles. Mas ao longo do tempo, as pescarias se esgotaram e a ponte já não foi mais necessária. No entanto, há vários anos ela ganhou a competição das atrações mais extremas da Irlanda do Norte, e uma grande verba foi alocada para sua reconstrução. Apesar do fato de que a ponte foi seriamente fortalecida e complementada com vigas de madeira, ela ainda parece incrivelmente instável e móvel. Anualmente, a construção é visitada por mais de 250 mil turistas, que gostam de sentir uma adrenalina e pagar um pouco de dinheiro por isso, pois atravessar pela ponte custa cerca de 5 libras. Oruela. Uma das mais perigosas e misteriosas do planeta é a Ponte Oruela, localizada no México. A construção da estrutura, através de um cânion profundo, começou em 1898 e serviu como uma passagem mais curta para a cidade, onde a mineração ativa de metais preciosos e outros minerais foram conduzidos. Após a conclusão da construção, a Ponte Oruela permaneceu durante muitos anos uma das pontes suspensas mais longas do mundo. Diferenciou-se das outras devido à sua alta resistência, e para fortalecer seu design, os desenvolvedores usaram cabos de aço, que para o final do século XIX era uma grande inovação. A ponte foi usada ativamente pelos trabalhadores e quando os recursos se esgotaram, ela entrou em decadência e foi totalmente abandonada. Hoje, uma ponte construída em uma grande altura é atraente para os extremistas. Atravessá-la causa uma sensação de gravidade zero, e tudo isso graças ao design aberto da ponte e uma altura impressionante. Dá ainda mais medo ao ver que por todos os lados há rochas afiadas, de modo que o aumento da adrenalina ao caminhar pela ponte é garantido. Este lugar também é popular entre os fotógrafos, uma vez que a ponte oferece uma visão magnífica do cânion. Ponte dos Macacos. Estas instalações de cruzamento tão incomum estão localizadas na parte sul do Vietnã, em várias áreas do Delta Mekong. Na aparência, elas apenas se parecem remotamente com pontes clássicas, pelo qual recebeu um nome incomum, macacos. Contrariamente à crença popular de que ela é adequada apenas para a passagem de macacos, as pontes têm ajudado os residentes locais há muitos anos. Para a construção de tais estruturas, foram utilizadas hastes grossas de bambu que foram presas em cordas. Para atravessar com segurança uma das pontes dos macacos, as pessoas têm que se mover ao longo dela em posição curvada, que visto de longe realmente se assemelha a macacos. Entre estas pontes, algumas são curtas ou longas, outras extremamente altas ou baixas. Apenas a forma peculiar dessas estruturas frágeis é a que permanece constante. Essa ponte pode ser destruída a qualquer momento. Para passar por ela, você precisa usar sapatos macios com uma sola emborrachada. Apesar de todos os perigos de tais cruzamentos, a oportunidade de nadar nas águas enlameadas do rio não afastam os turistas, mas só lhes acrescentam ainda mais emoção. Yu Pen. Há mais de 150 anos, moradores de Mianmar construíram uma ponte chamada Yu Pen para atravessar o lago Tautome, que é muito diferente de outras pontes suspensas e de cordas em outros países do mundo. Uma das características importantes do design é a ausência de corrimãos, o que torna o cruzamento incrivelmente perigoso. A altura da ponte é mais do que o dobro da altura de um homem. Portanto, cair no fundo do lago, coberto com pedras afiadas, pode se transformar em uma tragédia. Parece que os habitantes locais não se preocupam com tal perigo. Eles se movem pela ponte com cargas enormes e até bicicletas. O comprimento desta ponte única, que é usada diariamente por centenas de pessoas, é de cerca de 1.200 metros. É claro, como qualquer coisa perigosa, a ponte possui uma popularidade incrível entre os turistas. Portanto, para os viajantes que desejam tirar fotos espetaculares desse design, vale a pena visitar a atração. Gaza. Localizada no Nepal, a Ponte de Gaza é uma daquelas estruturas que só de olhar faz você ficar sem ar. Está localizada não muito longe da aldeia que leva o mesmo nome e é usada ativamente para transportar não só pessoas, mas também gado. Para os residentes locais, a criação de gado foi durante muitos anos o principal meio de sustento. Exatamente este enorme número de animais foi o que levou eles a construírem a ponte. A construção estreita localiza-se em uma altura enorme. Além disso, é bastante instável
instável para as rajadas de vento que ocorrem neste terreno regularmente. Atravessar pela ponte balançando tornou-se um evento habitual para os povos indígenas, ao qual nem todos os viajantes se atrevem a passar. Mas apesar do fato de que a ponte parece muito frágil e balança muito, ainda assim é considerada confiável, pois é equipada com corrimões bem altos. Ponte Queçoaxaca. Esta ponte, com um nome tão incomum para muitos viajantes, é conhecida sob um nome diferente, a Ponte da Corda Inca, já que, pela primeira vez, essas pontes começaram a ser construídas durante o reinado do Império Inca. O segredo da durabilidade e da força das pontes é muito simples. Elas foram construídas das videiras e dos galhos mais fortes que foram tecidos em cordas apertadas. Mas apesar do fato de que costumava existir pessoas especiais que observavam o estado das construções, apenas uma ponte de corda sobreviveu no Peru, cujo comprimento é de cerca de 36 metros e passa a 67 metros acima do rio Apurimac. Elas continuam sendo usadas ativamente pelos moradores locais, e todos os anos, em junho, eles consertam cuidadosamente a ponte. Para eles, atravessar ao longo desta estrutura destruída tornou-se muito comum, enquanto que para os turistas representa literalmente um perigo mortal. É necessário mover-se ao longo da ponte de corda com muito cuidado, de modo que ela não se balança. As cordas grossas da videira que substituem a grade servem mais para o apoio moral do que para o real. Se desequilibrar durante a passagem, você pode facilmente cair. Mas quando que fãs mais radicais vão parar por causa do perigo? Nunca. Portanto, Queçoaxaca é realmente muito tentadora para os viajantes experimentar emoções inesquecíveis. Ponte de Vidro. E finalmente vamos mostrar para vocês a ponte mais incrível e assustadora da nossa lista. Na província chinesa de Hunan, uma ponte de vidro foi projetada especialmente para os visitantes, que é considerada a ponte mais longa desse tipo. A ponte de pedestre, cujo comprimento é de 430 metros, foi construída a uma altitude de 300 metros e liga dois penhascos da montanha no Parque Nacional Zhangjiajie, onde o filme Avatar foi filmado. A largura da ponte é de 6 metros e para a construção da estrutura foram gastos 3,4 milhões de dólares. O piso da ponte consiste em 99 placas transparentes feitas de vidro de 3 camadas, que possuem uma força incrível. Em geral, as pontes de vidro são muito populares na China devido à oportunidade de fazer fotos panorâmicas interessantes. E em tais pontes, as aulas de yoga são muitas vezes realizadas e os recém-casados gostam de fazer sessões de fotos de casamento. E você sabe o que mais? Todas essas pessoas provavelmente têm nervos de aço, porque estão em uma ponte completamente transparente, onde podem ver um abismo sob os seus pés. Isso não é para qualquer um, não. Bem, certamente pessoas normais não conseguem. Pessoal, alguma vez vocês já visitaram uma dessas pontes? Compartilhem isso nos comentários e se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.